Bom dia, eu estou com o professor Paulo Dalgalarrondo, da Unicamp, e nós vamos conversar sobre o que é a saúde mental, né? Eu inicio, professor, acho que é mais próprio, pedir que o senhor se apresente, quem é o senhor, né? Com muito prazer. Primeiro, é um grande prazer estar aqui falando com você, Jorge, uma pessoa muito querida e uma pessoa muito importante no movimento da saúde mental, na questão do direito a uma vida mais digna para os nossos pacientes que têm transtornos mentais graves, como esquizofrenia, transtorno bipolar. Você é uma pessoa que tem uma atuação preciosa nesse movimento, que é um movimento super importante. Eu sou médico, psiquiatra, sou professor de psiquiatria, de psicopatologia da Unicamp, do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Unicamp, já fazem muitos anos, né? Já estou com 60 anos agora e estou trabalhando lá desde que eu terminei minha residência. Eu Sei. tinha mais ou menos 25 anos, então mais de 30 anos vinculado a, ao ensino da psiquiatria para alunos de medicina, para residentes de psiquiatria, residentes de medicina da família, né? E psicólogos que fazem cursos de pós-graduação com a gente lá, formações de pós-graduação. Então, meu envolvimento é muito envolvimento via o campo do ensino e da pesquisa também, né? É lógico, o atendimento, a assistência aos pacientes, ele é um pilar básico do ensino, né? Eu costumo falar que a gente ensina boa medicina onde se faz boa medicina. Certo. Ensina boa psiquiatria onde se faz boa psiquiatria. Não adianta você ter todo um discurso bacana e se você não pratica isso no hospital público onde você trabalha, né? Então, você Sim. precisa praticar, porque é o mais importante. As pessoas aprendem muito mais vendo a gente fazer do que o que a gente fala, né? É mais Sim. ou menos como a criação dos filhos, né? Os filhos veem mais o que a gente faz do que o que a gente fala, né? A educação não é muito diferente disso, né? Então, o nosso envolvimento lá com assistência, então, com as questões assistenciais e políticas de saúde e as dificuldades dos pacientes, das famílias, é uma coisa diária, né? Nós Sei. temos vivido a reforma psiquiátrica, que no seu projeto, de modo geral, nós defendemos uma atenção que não seja asilar, centrada no grande hospital psiquiátrico, no grande asilo, com todas as suas deteriorações, né? Todos os seus erros, né? Históricos e desumanidades praticadas, né? Nós Sei. defendemos isso, mas nós também não somos simplistas, né? Eu brinco, Jorge, que a reforma psiquiátrica ela de alguma forma decretou o final da internação psiquiátrica, né? Sei. E eu brinco que assim, tinha que decretar também junto o final da doença mental grave, É. Sim. assinar um decreto extinguindo transtorno mental grave na sociedade. Se não é possível, alguma coisa a gente tem que fazer com as pessoas com quadros graves, com sofrimento muito intenso e tal. Eu tenho me dedicado mais, aproveitando, ao longo da minha vida profissional ao trabalho com pacientes com transtornos mentais graves, Sei. muito graves, né? Ou seja, pessoas com transtorno no espectro da esquizofrenia, transtorno bipolar, transtornos depressivos graves, transtornos graves da personalidade,
da cognição, ou seja, eu trabalho na enfermaria de psiquiatria do Hospital das Clínicas, é uma enfermaria psiquiátrica em um hospital geral, uma pequena enfermaria com 14 leitos. Sempre trabalho lá desde 1986, não muito vinculado a pacientes em crise. Então, tem um envolvimento muito forte com essa parte a psiquiatria é muito ampla, né? Você tem dependência química, você tem psiquiatria geriátrica, você tem psiquiatria infantil, então é psicoterapia, psicanálise, você tem um campo enorme, né? E a gente acaba indo por vicissitudes da vida, por interesses pessoais e vicissitudes da vida, a gente vai mais para um campo. Certo. Então, já entrando na questão da saúde mental, para transtornos muito graves, para psicoses, para quadros de deficiência mental grave ou quadros de perdas cognitivas graves, como as demências, o limite entre saúde mental e transtorno mental é mais fácil de ser estabelecido. Agora, para um grande número de pessoas, um grande número de situações, né, como quadros de ansiedade, quadros depressivos, quadros de dificuldades de adaptação à vida, de dificuldades na vida pessoal, no casamento, no trabalho, com sofrimentos que são importantes também, mas que se sobrepõem à esfera da vida normal, né? A dificuldade de demarcar o que é saúde mental e o que não é saúde, o que é transtorno mental, é muito mais difícil. É muito mais difícil porque então, se sobrepõe. Esse é um ponto. Né? Esse é um ponto. O outro ponto é que a definição de saúde e de transtorno mental é uma definição, você está bem dentro disso que eu estou falando, você é filósofo, né? Então, é uma definição que envolve muitos valores, né? Ela não é uma definição neutra, né? Você definir se uma pessoa tem um transtorno mental ou não tem implicações sociais, valorativas, existenciais muito grandes, né? Eu brinco que houve um grande debate alguns anos atrás para se discutir, se definir se Plutão era um planeta ou não era um planeta. Sim. Né? O último planeta do nosso sistema solar, né? Plutão seria um planeta ou seria um asteroide? Né? Bom, houve um grande debate entre os astrofísicos, astrônomos, e eles tiraram o status de planeta de Plutão. Plutão virou uma outra coisa, um asteroide, não sei direito. Né? Bom, essa discussão tem pouca implicação para a vida real das pessoas. Agora, você definir, como aconteceu nos anos 50, se uma pessoa cujo desejo sexual, erótico, é homossexual, o desejo é heterossexual, então, que era considerado transtorno mental, a homossexualidade até os anos 50, isso tem um impacto enorme na vida das pessoas. Sim. E coisa boa que a psiquiatria deu um passo adiante, não um passo atrás, um passo adiante, em termos de conexão com as pessoas, de respeito às pessoas, e falar, olha, a homossexualidade não é transtorno mental, a homossexualidade é uma possibilidade da vida erótica, da vida afetiva, que uma parte das pessoas tem. Isso não necessariamente implica sofrimento, disfunção, desvantagem, de modo algum. Né? Se implica sofrimento é por causa do preconceito que existe na sociedade, mas em si não é um transtorno. Isso foi um avanço. Né? E muitas coisas na psiquiatria são assim. E até hoje você tem um grande debate para definir, por exemplo, no campo do autismo, a gente vê isso, né, principalmente de outros países da América do Norte, da Europa, pessoas com a síndrome de Asperger dizendo, não, isso não é transtorno, o que nós temos não é transtorno, não é doença, nós temos uma diversidade, nós somos neurodiversos, temos um cérebro que é diverso.
potencialidades, qualidades que os neurotípicos não têm, né? Então, assim, a desmedicalização, a despatologização é um movimento vivo hoje na sociedade e muito interessante, que nos desafia, a nós, psiquiatras, nos desafia de maneira muito séria, né? Nós temos que pensar, nós temos obrigação de pensar essas coisas, de tentar elaborar, né? Porque nós temos também o transtorno, né? O sofrimento associado ao transtorno mental, o sofrimento das pessoas, das famílias, né? Então é isso. Para iniciar, acho que é isso, né, Jorge? Para a gente começar conversando. Muito bom. Eu vou tocar em alguns pontos do que o senhor falou para a gente levar adiante a conversa. Eu também sou a favor da reforma da atenção psiquiátrica, né? E que o tratamento seja feito no território, onde as pessoas vivem, né? O que é muito diferente, por mais difícil, quem não conhece e entra num centro de atenção psicossocial vai achar que aquilo tudo é muito difícil, porque não está de acordo com o padrão do shopping, da televisão. Mas é a realidade concreta que as pessoas vivem, é uma forma de tratamento muito humanizada. Quando nós olhamos para o que eram os hospitais psiquiátricos no século XX, até a década de 70, começo da década de 80. E, por outro lado, né, qualquer área da medicina em que o quadro da pessoa se agrava, é preciso ter um espaço para internação e estabilização da pessoa. Por exemplo, eu tenho diabetes. Se eu descompensar o diabetes, tiver uma questão de desregulagem da diabetes, né, eu preciso ficar internado um tempo para que isso seja regulado, né, e acertada a dose da medicação para que eu volte para minha casa. É que o transtorno mental ele envolve o comportamento da pessoa, situações familiares, né? Mas quando a família não consegue acolher e dar conta da situação e a pessoa está em risco, né? Essa é, no meu ponto de vista, é a indicação para uma internação, né? Uma das indicações. Outra é risco de suicídio, né? E é para também estabilizar a pessoa e quando ela sai, ela está referenciada em um serviço que não é dentro de passar a vida dentro de um hospital ou muitos anos dentro de um hospital como se estivesse numa prisão, que é o serviço asilar, né? Então, nisso, acho que hoje, o grande amigo meu, o professor Rodrigo Bressan, ele fala ninguém hoje é a favor de manicômio, né? Isso né? Como tratar pode até ter visões diferentes, mas, né? E o senhor fala muitas coisas muito interessantes, professor. Uma delas é assim, os transtornos mentais graves, como o que eu tenho, eu vivo com a esquizofrenia, né? E transtorno afetivo bipolar, depressão unipolar grave, a, a disfunção, né, é uma marca característica, a falta de pessoa viver de maneira operacional na vida e com qualidade. E aí fica claro, a gente dá um contorno muito claro, isso é uma doença, ou o nome na psiquiatria é transtorno, né? E tem toda uma forma de tratar. E eu conheço muitas pessoas com diagnóstico, sem diagnóstico, professores, alunos também, né? E eu vejo dessa maneira, e o senhor é um grande conhecedor, daí a nossa conversa sobre o que é saúde mental. Eu tenho um entendimento que é com o que eu posso conhecer, que é muito pouco, mas a nossa alma, a nossa mente, o órgão da mente no mundo, do meu ponto de vista, é o cérebro, né? Não é que se você fotografar o cérebro, você vai ver os pensamentos, não é isso. Mas o que a gente pensa, o que a gente sente, a memória que a gente tem, está toda registrada dentro do cérebro, né? Para mim foi muito marcante ler um livro de um neuropsicólogo russo, o Luria, que é um livro chamado Noções de Neuropsicologia, né? Ou The Working Brain, em inglês, que ele estuda as funções do cérebro através das lesões cerebrais dos pacientes, né?
ele vai descobrindo como cada parte do cérebro funciona. Então, existe uma relação entre o corpo e a nossa alma, a nossa mente, ou como nós queiramos dar o nome. Eu sei que o senhor, inclusive, escreveu um livro sobre a relação entre espiritualidade e saúde mental, né? Tá? Eu acho que, assim, quando nós... assim, dizer que o transtorno pode ser leve ou pode ser grave. Por exemplo, a esquizofrenia é um transtorno grave. Mas pessoas que vivem com depressão, com ansiedade, com alteração, flutuação de humor, né? Que não é um transtorno bipolar, mas é mais leve, elas também vivem muito mal, elas também vivem com questões muito difíceis, né? Então, nós poderíamos levar a conversa também para essa caracterização entre, ou algumas formas de entender a saúde mental como algo que é construído. Quer dizer, eu hoje tenho saúde mental porque eu sigo meu tratamento psiquiátrico e conversando com o meu médico, cuidado com a dose do remédio. Eu tomo a mesma dose de remédio há muitos anos, mas quando eu não me sinto bem, nós mexemos no remédio, né? De maneira conversada. Eu fiz o tratamento psicológico por muitos anos, né? Então, eu falo por mim, mas eu não sou o exemplo, né? Estou colocando aqui a minha experiência. A minha saúde mental ela é uma construção na minha vida. Eu acho que poderia ser um caminho, por repente, depois levar isso para uma conversa até o final, né? Se for possível, se seguir esse caminho, de como as pessoas podem cuidar da própria saúde mental. Mas, assim, é esse contorno da saúde mental, né, professor? Eu não sei se é por aí, né? Eu acho muito interessante isso que você coloca, Jorge. Essa ideia da saúde mental como construção, e, sobretudo, como construção existencial, né? Como construção concreta na vida de cada um, né? É muito interessante que a gente estava conversando, né? Que, falando de transtornos mentais graves e transtornos mentais leves ou comuns, nós em psiquiatria, veja só que coisa interessante, nós em psiquiatria consideramos uma depressão melancólica, uma depressão grave, com identificação da motricidade, dos movimentos, pensamento lentificado, perda de iniciativa, apatia, perda do prazer, né? Anedonia, não sente prazer. Uma depressão grave, que às vezes o indivíduo fica sentado o dia inteiro, como um quadro muito grave. Sim. Por outro lado, uma crise de ansiedade, para a psiquiatria, de maneira geral, uma crise de ansiedade é algo que não seria um transtorno mental grave. Sim. Agora, muitas vezes, uma crise de ansiedade produz mais sofrimento subjetivo no indivíduo do que um quadro depressivo extremamente grave, né? O sofrimento subjetivo, ele também é diferente a perspectiva de quem vive, dos pacientes, das pessoas que vivem, da perspectiva da psiquiatria, da psicopatologia. Sim. Isso é um ponto interessante, né? E nós temos que atentar, né? O que é grave, o que é leve, que causa muito sofrimento, menos sofrimento. Existem diferentes perspectivas, não existe uma perspectiva única, né? Só para até fazer um comentário crítico ao que eu mesmo falei, né? Então, eu acho que tem muitas perspectivas. A ideia da saúde mental, eu acho que é uma ideia, como tudo, né? Que tem um lado extremamente positivo e tem um lado negativo também. O lado positivo é isso que você coloca, a ideia de nós encararmos a vida da gente como uma construção, que nós temos os nossos sofrimentos, nós temos as nossas patologias, seja diabetes, seja pressão alta, seja lúpus,
tipo, seja esquizofrenia, seja depressão. Nós temos as nossas patologias, nós temos os nossos sofrimentos, que Sim, não necessariamente são patológicos, mas podem ser muito sérios. Você tem uma situação de trabalho que você se sente oprimido, que você é explorado e que você tem que trabalhar numa coisa que agride o seu corpo, agride o seu comportamento, agride, né? Ou você tem uma vida familiar, um casamento extremamente infeliz, uma relação tóxica, uma violência que você sofre, um marido que é violento, que é estúpido e tal. Isso pode causar muito sofrimento e muito prejuízo à saúde mental, sem sim, necessariamente ser um transtorno mental. Ou seja, você tem e a sua vida vai ser uma construção de como eu lido com as sim, situações concretas, as dificuldades concretas que eu tenho, as limitações concretas que eu tenho e também os recursos que eu tenho, né? As claro, pessoas claro. têm limitações, se tem recursos, tem resiliência, tem capacidade de buscar lá de algum lugar uma maneira de resolver, de tentar superar, de tentar criar novos laços, criar Sim, novas perspectivas de vida, se agarrar a projetos que fazem sentido. Ou seja, essa visão da saúde mental como construção, eu acho uma visão muito rica. O lado negativo da ideia de saúde mental é o lado normativo, essa ideia de que, de repente, se estabelece grupo de profissionais e técnicos, se estabelece o que é a vida saudável, o que é a vida doentia, e sim. acaba definindo o que é bom do ponto de É, vista de o que é uma vida boa, o que é uma vida ruim, né? sim, Então, aí cria-se uma sensação até, e eu acho que hoje existe muito isso, né? Uma sensação de que todos nós temos que estar permanentemente alegres, permanentemente até eufóricos, assim, se sentindo muito bem fisicamente, tendo uma vida sexual muito boa, tendo uma vida afetiva muito boa, tendo uma vida de prazeres muito boa, né? Fazendo viagens legais, encontrando pessoas legais, bebendo e comendo em lugares bacanas. Ou seja, existe uma tirania, né, sim, da felicidade, se é que a sim, gente pode dizer. Né? Eu acho que a ideia de saúde mental pode, não digo que ela esteja implicada nisso, mas pode implicar uma normatividade, né? Que tem a ver com a sociedade de consumo, que tem a ver com a sociedade da tela, né? A sociedade das redes sociais, né? Em que tudo é muito colocado e se cria uma série se cria uma série de padrões, de exigências e que vira as pessoas se sentem muito mal porque elas não sim. têm essa felicidade toda que as pessoas nas redes sociais teriam, né? Então eu acho que tem esses vários aspectos da própria noção de saúde mental e o seu antagônico, doença ou transtorno mental. É muito interessante o que o senhor fala, né? A professora Denise Razuki comenta que os jovens, os que nasceram diante da tela, né? Da minha geração e a do senhor, é analógica, né? Primeiro era só o telefone, depois que apareceu um fax para mandar documentos, né? Mas a diminuição da capacidade de suportar frustração, de dedicar um tempo maior para conseguir um certo resultado, tudo tem que ser muito imediato. E o senhor fala também de uma, eu acho que assim, dessa questão de as pessoas terem uma noção do que é felicidade, né? Que ela é mercantil, né? Quer dizer, você pode, eu tenho minha mãe era mineira, né? Eu sempre falo para os meus amigos, olha, esse restaurante a comida é muito boa, mas minha mãe cozinhava muito melhor.
sempre come muito bem na minha casa, né? Mas e e a grande questão, eu acho, professor, que a gente enfrenta hoje, por exemplo, com a pandemia, por exemplo, não, a pandemia é o que levou a esse tema de saúde mental para todos, para o Dia Mundial da Saúde Mental, né? Que se comenta que vem uma terceira ou uma quarta onda da pandemia, que são as questões de saúde mental mesmo, na maioria da população, né? Talvez a necessidade, talvez, porque eu falo talvez porque é o que eu penso, mas o que eu penso não é padrão para ninguém, é só para mim, né? É individual. Talvez as pessoas precisem começar a olhar para a realidade que está na frente delas, onde estão as questões a serem resolvidas, e pensar, né, como é que se exercita essa liberdade de poder se relacionar com o outro, enfrentar e negociar conflitos, ou mesmo saber quando é a hora de procurar uma ajuda especializada, né? Por exemplo, tem um luto na família, como eu passei por um luto em 2018, até hoje é uma questão que eu venho trabalhando dentro de mim. Meu irmão faleceu em 2018. Mas essas centenas de milhares de pessoas que estão vivendo um luto devido ao Covid, né? Não são coisas que um vídeo de uma hora no YouTube vai te ensinar, né? Como é que você lida com isso, né? Precisa da presença humana, do acolhimento da outra pessoa que se dedica a cuidar, né? Para se construir novos significados, assim, novos significados, inclusive simbólicos, né? Para lidar com essas questões, né? Então, eu acho que assim, tudo bem, se você viajou para a França e foi lá né, na Torre Eiffel, e é o que você queria, isso te deixou feliz, maravilha, né? Eu fico feliz com coisas que são importantes para mim, por exemplo. O ano passado, uma professora da enfermagem, amiga minha, me convidou para dar, ela é professora da USP, me convidou para dar uma aula na USP. Eu estudei lá 15 anos, 10 anos, né? E voltar lá para dar uma aula foi uma grande felicidade. E é o quê? Entrar numa sala e falar com os alunos, só isso, né? É muito subjetivo o que é a felicidade. Mas a saúde mental depende de uma certa viver num certo nível de equilíbrio, né? Do corpo com a percepção, com a resposta no relacionamento com os outros. Eu falo essas coisas, professor, porque eu sou um leitor de Spinoza. Eu admito que isso não é da minha cabeça. Eu não sou tão inteligente, né? Porque eu não sou mesmo, né? Mas é o que eu penso, né? E eu não sei se é por aí. O senhor é um especialista em saúde mental, né? Então, será que é por aí, professor? Eu também aprendo. Né? Eu acho bacana isso que você coloca, Jorge. Bom, eu acho que existem várias perspectivas do que é a boa vida. Eu não acho que seja errado, né? Os filósofos, os pensadores procuram, debatem essa questão, o que é a boa vida. Os gregos, né, antigos, né, era uma questão central na Aristóteles, Platão, estão discutindo constantemente o que é a boa vida, depois os que se sucederam, as escolas helenistas, estoicos, epicuristas e tal, todos eles debatendo o que é a boa vida, né? E os gregos viam muito a boa vida como relacionada a uma espécie de equilíbrio, uma espécie de harmonia, né? Isso que você coloca, né? O Aristóteles vai falar da ética, do meio termo, né? Do equilíbrio, né? A boa
atitude não é você ser covarde nem ser temerário, né? Porque o covarde não enfrenta as coisas que têm que ser enfrentadas e o temerário enfrenta sem noção, como se diz atualmente, e é o primeiro a morrer na batalha, né? Então uma coragem sem temeridade, sem covardia é um ponto de equilíbrio. Essa ideia de uma busca de equilíbrio, uma busca a prudência também era um grande valor dos gregos, né? Como fonte para uma boa vida, né? A postura básica do homem que seguia pela filosofia é a prudência, né? Porque é uma postura de humildade perante a vida, de não sabe o que dá certo, o que dá errado, a gente não é Deus, a gente temos as limitações importantes, tanto de conhecimento quanto de possibilidade e tal. Então eu gosto muito dessa ideia de que a gente deve buscar um certo equilíbrio na vida, né? E essas ideias gregas eu acho que elas são muito boas, né? Você falou do Spinoza, que é muito bacana toda a ética dele, e eu complementaria com uma visão de um debate, na verdade, que é um debate. O que eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado e ter uma certa desconfiança quando deixa de ser debate e passa a ser prescrição, né? Eu prescrevo o que é a boa vida. Eu acho que isso é uma armadilha, né? Porque na verdade, se você diz a boa vida também, ela varia muito para as pessoas, de acordo com cada indivíduo, mas também varia muito do contexto social que você vive, no contexto político, histórico que você vive. Por exemplo, uma ideia que foi muito forte na tradição psiquiátrica, psicopatológica, psicológica também, foi associar a saúde mental com adaptação, com capacidade de se adaptar. Ou seja, o indivíduo maduro, o indivíduo saudável, é um indivíduo que se adapta bem às circunstâncias da vida. A ideia de adaptação é uma ideia interessante, uma ideia que tem a ver também com a biologia, né? O organismo se adaptar ao meio ambiente e tal. Mas a ideia de adaptação ela é uma ideia que ela é perigosa no sentido de você se adaptar a um contexto sociocultural, socioeconômico, sociopolítico profundamente injusto, Sim. né? É uma forma de comodismo, de acomodação, que é muito ruim, no fundo, né? Porque você está mantendo uma série de desigualdades estruturais, de sofrimentos estruturais, de opressões estruturais que levam ao sofrimento. Então, é uma adaptação que, ao final, leva ao sofrimento de uma parcela grande das pessoas daquela sociedade. Então, o conceito de adaptação ele pode ser útil, mas ele pode ser perigoso também. E qualquer conceito tomado de maneira absoluta e prescritiva, ele pode ser muito ruim, né? Então, eu acho interessante a ideia da saúde mental também como uma ideia em movimento, como pontos em debate, essa ideia que você coloca, o caminho da construção da saúde mental é um caminho pessoal, existencial, num contexto específico, no seu contexto social, cultural, com a sua família, com seus amigos, com seus parceiros de trabalho, seus parceiros afetivos. Aí é que você constrói a sua vida boa, a sua vida saudável, a sua saúde mental, nesse contexto, né? Nós vivemos em situação, né? A vida não é, cada um não é destacado do lugar onde está, da vida que teve, da criação que teve. Eu fico lembrando do livro As Palavras do Sartre, né? Que ele tenta se descolar daquela infância, neto de um professor universitário. Ele era todo engajado politicamente, até o fim da vida ele lutou com essas coisas.
E não adianta, a gente tem que aprender a se relacionar com a nossa história e com o que está diante de nós, né? Também é um ponto de vista pessoal, né? E é muito interessante que o senhor fala, o senhor cita os filósofos que eu gosto de ler, né? Aristóteles, Platão e outros, né? Os helenistas, né? Mas, e ainda lembrando do Spinoza, né? Spinoza ele separa o que é felicidade do que é alegria, né? E a alegria é o que aumenta a nossa potência de estar vivo, né? Então, eu posso dar um exemplo, vários exemplos meus, né? Eu sei o que é ser estigmatizado, ser tratado como uma pessoa menor, como uma pessoa estragada, né? E, por outro lado, quando eu peço há menos de uma semana para 8 professores fazer esse tipo de conversa comigo e os 8 aceitam, tem um valor muito grande como reconhecimento, como me deixa muito gratificado, né? E aí as pessoas vão falar, não, mas é só uma conversa na tela. Não, não é só uma conversa na tela, né? Então, sabe, quando eu falo da alegria, né? Essa conexão com a vida, sabe, professor Paulo? De maneira que os valores que nós temos e que nos sustentam como ser humano tenham uma conexão com o real, né? Com o concreto, com o mundo material. Porque se a gente fica só no mundo virtual ou no mundo simbólico, é muito fácil se desviar, né? E acreditar em coisas que, né? Com todo respeito a quem acredita em extraterrestres, a quem acredita em nomes políticos que nem existem, né? Definem grupos políticos com nomes que não existem, né? Não tem nenhuma correlação com o mundo concreto. Ou dizer que a Terra é plana, né? E a gente perde essa oportunidade do encontro com o outro, com as outras pessoas, de ficar alegre com a alegria do outro também, né? Dentro dessa linha que o Spinoza pensava lá no século XVII, 1600 e pouco. Eu não sei se é por aí, professor. Conversando com o senhor é muito bacana, porque é um diálogo em que eu aprendo muito, né? Eu também aprendo muito de você, Jorge, desde a sua conferência lá no nosso departamento. Eu fiquei fascinado com a sua experiência, com a maneira de você transmitir isso, de você organizar, e eu achei muito bacana, muito bacana. Tem um ponto, Jorge, que eu gosto muito no debate sobre saúde, doença mental, que é uma visão de um psiquiatra antigo já, um psiquiatra francês, o Henriet, né? Um, ele foi um grande psiquiatra e publicou muitos livros muito legais e tal. E ele debateu muito a psiquiatria num momento em que a psiquiatria na França estava entre uma luta, assim, uma luta visceral entre psicanalistas de um lado e organicistas, né, da psiquiatria mais tradicional, mais antiga e mais vendo a doença mental como uma doença, né, uma alteração cerebral, e a psicanálise pensando mais na, na doença mental, nos transtornos mentais, como formas do indivíduo estar na vida, como relacionados à conflitiva familiar básica, né, com a constelação de relacionamentos familiares desde a infância, como isso é projetado e tal. Esse debate era muito intenso. E ele saiu com uma proposta que eu achei muito interessante. Debates
havia um debate forte, visceral, entre, de um lado, psicanalistas, ou o pensamento psicanalítico, a influência psicanalítica que era crescente, né? Isso nós estamos falando desde os anos 40, 50, né? E aí, eu acho que assim, o Henriet, nessa conflitiva, e já estava surgindo, a partir dos anos 50 e dos anos 60, sobretudo, correntes antipsiquiátricas de crítica, Michel Foucault, escrevendo os seus livros, os primeiros livros de psicologia, de doença mental e normalidade, depois a história da loucura, que foi ele ficou mais famoso, inclusive, e tal, questionando a psiquiatria, né? E aí o Henriet sai com uma proposta de o que é a doença mental, né? Então, a ideia da doença mental como a perda da liberdade. Eu achei essa ideia que é muito poderosa, né? Ele via assim, o indivíduo que está, vamos dizer assim, como que envolto num transtorno mental, ele estava pensando aí principalmente nos transtornos mentais graves, né? Sim. Ele não pode agir com liberdade, ele é conduzido, né? pela imposição do seu delírio, levado a doença se impõe, a doença impõe a pessoa um modo de ser que ele não tem flexibilidade, ele não tem possibilidade de circular entre vários projetos diferentes, né? Essa ideia eu acho que é uma ideia muito bacana, uma ideia poderosa e tal. Sim. Obviamente você pode também falar, não, é uma ideia que também é normativa, também tem um ideal, né? É uma saúde mental com um ideal, o ideal da liberdade. Eu acho assim, que não tem como fugir de algum tipo de perspectiva, né? Eu sempre discuto isso no meu departamento, nas reuniões clínicas lá, em um debate vivo entre diferentes perspectivas também, e eu discuto assim, não, assim, obviamente nós não sabemos o que é o melhor para o paciente, nós temos alguma ideia e é baseada em valores, né? Nós achamos que uma vida em que você possa ter relações e você possa ter amizades, amizade é uma coisa importante, uma vida em que você não sofra sofrimentos inúteis, porque existem sofrimentos necessários e existem sofrimentos inúteis, né? Existem sofrimentos que movem, que fazem você se mover e fazem você criar, repensar, inventar, mudar coisas. São movimentos que movem a gente, sofrimentos que movem a gente. Existem sofrimentos que são absolutamente inúteis. E se eles existirem ou não existirem, eles não vão fazer diferença, eles só causam sofrimento mesmo, né? Eu chamo de sofrimento inútil. E né, você levar uma martelada no dedo não tem muita utilidade, você não vai crescer do ponto de vista emocional e tal, porque você teve essa martelada, você só vai saber o que é uma dor terrível, uma martelada, né? Ou um dente, um abscesso no dente, você vai aprender que é uma dor horrível ter esse tipo de... Mas isso não vai te enriquecer do ponto de vista pessoal, emocional, espiritual, né? Mas existem sofrimentos que nos enriquecem, porque nos fazem passar por uma trajetória, passar por coisas que nós aprendemos, nós amadurecemos, nós nos tornamos mais cautelosos, nós nos tornamos menos egoístas, né? Menos estreitos. Então, são sofrimentos produtivos. Eu acho que o psiquiatra tem que identificar, ou tentar identificar, né, o que é um sofrimento que é necessário, que é importante para aquela pessoa, e o que é um sofrimento inútil, um sofrimento que não tem
nenhuma consequência em termos de um aprendizado, em termos de um enriquecimento pessoal. E o psiquiatra hoje ele é movido a usar os medicamentos, né? E os medicamentos visam reduzir sintomas, reduzir sofrimentos, né? E é muito importante muitas vezes, né? Mas às vezes você tem que saber o que é uma coisa que você pode intervir, o que é algo que você não deve intervir. Sim. Ou não pode também, né? Uhum. O senhor falando, eu me trato com o Dr. Itílio Shirakawa, que acho que o senhor conhece, um professor aqui da Unifesp. Sim, grande amigo, querido. E uma vez eu cheguei, eu já comentei isso em outro vídeo dessa série. Eu cheguei para o doutor Itílio, eu estou com uma questão assim, com essa dificuldade, estou sofrendo muito com isso. O que o senhor pode me receitar, né? Falou, Jorge, não posso receitar nada, porque para a vida não tem remédio, você vai ter que enfrentar isso, né? E foi uma grande lição para mim, né? Inclusive, a sinceridade e a forma afetuosa com que ele me explicou isso, né? Quer dizer... Isso. E tem muitas pessoas que procuram, né? Um remédio para ficar mais tempo acordado, para produzir mais, para não se sentir deprimido, né? Quer dizer, toma antidepressivo sem estar deprimido, né? Mas, isso. sabe, doutor Paulo, eu fico olhando e eu acompanho, não que eu pesquise isso, mas eu acompanho o desenvolvimento da psiquiatria pela neurobiologia, né? Através do próprio laboratório do Rodrigo Bressan, que é um amigo, e eu trabalhei lá há bastante tempo, e das atividades do departamento, existem muitas novas perspectivas de compreensão como funcionam, o que determina e como se pode cuidar dos sintomas na sua base neurobiológica, ligada ao cérebro, né? O que não quer dizer que essa base neurobiológica vá dar conta de questões que são subjetivas, que são por que eu gosto da Maria e não da Joana? Não vai ter neuroimagem que dê conta disso, né? Por que o chefe dá uma bronca em mim e eu suporto dar uma bronca na mulher que trabalha da minha frente, ela fica chorando, né? É esse que é o estar no mundo, né? Mas é muito isso é importante falar, né? A ciência nessa linha ela tende a melhorar a qualidade do atendimento através do que afeta o corpo. Mas e é esse que onde eu queria chegar, professor. Eu tenho uma certa arrogância intelectual porque eu acho que eu sou uma pessoa comum, né? Eu não sou diferente de quem passa aqui do lado da minha janela, na rua, diferente do senhor, nem maior, mas também nem menor. O sentido de comum é esse. E eu falo, qualquer pessoa que se sinta agredida se sente mal. Tem uma tendência a revidar e tem que aprender a não fazer isso. Qualquer pessoa que seja tratada com afeto, que seja, sabe, ela vai se sentir melhor, né? Elogiada de maneira sincera, né? Então, é nesse sentido que nós somos comuns, né? Eu acho que nós podemos usar isso, a nossa dinâmica interna, para poder estabelecer vínculos, relacionamentos positivos. Positivo é valorativo, né? Que façam bem para ambos, né? Para ambos os envolvidos, né? E eu sei muito bem na prática, porque eu sou membro do programa de esquizofrenia da Unifesp desde 2008. E vivo com a esquizofrenia há 37 anos. E na prática, no dia a dia, as questões podem fugir do controle e podem acontecer dentro de nós situações que nós não conseguimos dar conta, né? E procurar um psicólogo ou psicóloga, um médico psiquiatra ou uma médica psiquiatra, uma terapeuta ocupacional, para ajudar a organizar e ressignificar as questões do cotidiano e da relação com
com a nosso estar no mundo, né? A enfermagem psiquiátrica tem muitas pessoas que precisam de orientação e de cuidado com isso, né? Eu falo assim de nos conectarmos com a vida e eu acho que a importância dos tratamentos em saúde mental é o contato humano, né? A relação com o outro, né? E o senhor fala uma coisa bem interessante sobre, por exemplo, o que é um sofrimento que vai produzir um crescimento pessoal e o que é um sofrimento inútil, né? Eu lembro eu estava falando com uma live com o professor Rodrigo Bressan e com a Cecília Vilares, né? E ele fala, no caso da esquizofrenia, que tem situações que a gente tem que intervir. Ele fala, tem que intervir porque pode acontecer uma tragédia, né? E ele fala para nós dois, para eu e para a Cissa, nós já presenciamos muitas tragédias, já mesmo, né? Dentro do programa de esquizofrenia, que as coisas saem do controle, né? Então, eu acho que também tem essa questão que ninguém discute com um cardiologista se você está infartado, se você vai para o centro cirúrgico ou se você vai para a enfermaria. Né? Tem situações que precisam, sim, de uma intervenção. E eu pessoalmente, eu falo isso para o doutor Itiro também, né? O fundamental do meu relacionamento com o meu médico, psiquiatra, é a confiança, né? Eu não vou discutir com ele quem é que está certo, quem é que sabe mais sobre a prescrição que ele está fazendo. Então, se eu soubesse mais do que ele, eu não precisaria ir lá falar com ele do ponto de vista de vida, do ponto de vista do que acontece, né? E também do ponto de vista de conhecimento de medicina, que ele é um professor titular, que tem um conhecimento que eu nunca vou ter, porque eu nunca vou seguir o caminho que ele seguiu, né? Mas essa coisa da confiança. E a confiança, né, doutor, eu falo por mim, né? É que o meu médico me fala, passa um tempo, ou tem algumas coisas que passaram anos, e hoje eu entendo porque ele me disse aquilo lá anos atrás, mas que tem uma correspondência com o mundo real, com o mundo que acontece, né? Se eu parar para pensar no que ele me disse e observar o que está acontecendo comigo, isso me... Eu estou vendo que ele está me dando uma orientação no sentido de evitar sofrimentos que não têm utilidade nenhuma e que eu não estou percebendo, né? E são vínculos de confiança mesmo, né? Confiança no sentido de que ele está fazendo melhor e eu tenho que... Meu caminho é tentar entender o que está acontecendo e por que está acontecendo. Eu não sei se leva-se por aí para o caminho do tratamento, professor, né? Sim, eu concordo. Eu acho que esse tipo de relacionamento é a base, né? Uma relação de confiança e que eu acho que a medicina e a psiquiatria, junto com a medicina, elas têm que tomar cuidado com esse aspecto, né? Porque nós vivemos num momento histórico, Jorge, pelo menos como eu vejo, assim, né? Num momento histórico da ciência e da sociedade em que há um grande avanço das ciências, principalmente das ciências biológicas, neurociências, genética, genômica, biologia celular. Eu constato isso com admiração, né? Com entusiasmo, inclusive. Eu sou um entusiasta dos avanços da ciência. Eu acho que essa ciência, principalmente as ciências biológicas, biomédicas, elas têm um potencial de trazer um alívio, um tratamento, né, enorme para muitas doenças, muitas condições. Então, de um lado, eu sou extremamente simpático à ciência. As pessoas que me conhecem sabem disso, né? A biologia, eu gosto sou um apaixonado pelo darwinismo, Darwin, acho que foi um dos maiores gênios, né? E das ciências, né? E sou uma pessoa que eu vibro com os avanços
das neurociências e procuro acompanhar. Não sou um neurocientista, sou um clínico, mas eu vibro com os avanços das neurociências e o que se descobre a cada semana sobre o cérebro, sobre a neuroquímica cerebral, sobre os neurônios, sobre a genética relacionada ao cérebro, como a genética interage com o cérebro. É fantástico, é maravilhoso. O perigo é você não ter uma perspectiva realista e de humildade, né? Reconhecer que, embora exista esse grande avanço, a nossa prática clínica ainda é muito limitada. Né? Nós não somos semideuses que conseguimos passar uma medicação e, com isso, resolver a vida das pessoas. Isso, realisticamente, a gente tem que... quem olha realisticamente para a prática clínica, só quem é muito arrogante, quem é muito narcisista, que acha que sempre faz o certo e não está olhando para a experiência real das pessoas. A experiência real das pessoas, ela pode ser ajudada com a psiquiatria, com a psicofarmacologia, pode, eu acredito nisso. Pode fazer uma diferença importante, mas não resolve a vida das pessoas. Sim. A vida das pessoas é muito mais ampla, né? Envolve questões que nós não temos instrumentos. Existem formas de psicoterapia também muito boas, desde a psicanálise até a terapia comportamental, todas as áreas há avanços e pesquisa também, gente muito séria trabalhando e tal. Mas mesmo com as melhores psicoterapias e as melhores psicofarmacologias e tal, a vida coloca coisas que são imponderáveis e que são de uma complexidade, de uma natureza que dependem de opções existenciais que as pessoas fazem, de valores, como a gente pensou, de valores que as pessoas têm, né? Então, eu acho que assim, para te dar um exemplo, Jorge, que a mim me impacta muito, né? Eu acho que nunca foi tão difícil trabalhar com psiquiatria de adolescentes como hoje. A psiquiatria de adolescentes, para mim, é a psiquiatria mais difícil. A psiquiatria de crianças é difícil, mas de alguma forma a gente tem parâmetros um pouco mais bem estabelecidos. A psiquiatria de adolescentes hoje no mundo, na sociedade contemporânea, e a gente vive, por exemplo, uma espécie de epidemia de suicídio entre adolescentes no mundo, né? Nos Estados Unidos é assim, no Brasil, uma tese que foi defendida aí na Escola Paulista eu não lembro se o orientador, eu fui na banca e não me lembro o orientador se foi o Jair Mari, dois amigos meus, ou se foi o Ari Gadelha, um dos dois foi orientador, acho que foi o Ari Gadelha, mas foi um dos dois aí, e uma tese muito importante sobre suicídio de adolescentes no Brasil, que está aumentando, né? Então, veja que coisa dramática, né? Assim, a gente consegue fazer muito pouco, a gente não consegue, nós não estamos conseguindo ajudar esses adolescentes, essas famílias, né? Nem nos Estados Unidos estão conseguindo também, né? Então, tem a ver com a sociedade contemporânea, tem a ver com as desigualdades que estão crescendo no mundo, as desigualdades socioeconômicas estão se acentuando, né? Tem trabalhos mostrando isso daí, né? O capitalismo ele é uma forma cada vez mais feroz de exigência, né? Ela exige cada vez trabalhadores mais eficientes, né? Extremamente eficientes, e quem não se adapta a isso vira loser, né? Vira um perdedor e vai para o desemprego, né? O emprego virou um artigo de luxo também, né? Num capitalismo extremamente competitivo. Então, a sociedade está mais difícil para os adolescentes. Eu acho que está em certo sentido, né? Está mais difícil, né? E os adolescentes têm questões identitárias,
mais complexas, né? Se coloca algumas coisas com um leque de opções maiores, o que é bom em si, ter mais opções, mas que também eu acho que é difícil para os adolescentes. Então, tá muito difícil. Está difícil para os adolescentes e está difícil para a gente poder ajudar os adolescentes, né? É um momento... E veja, com todo o avanço das neurociências, até para o avanço do conhecimento do neurodesenvolvimento do cérebro dos adolescentes, avançou muito, se conhece mais, a gente aprendeu que o cérebro não termina não fica pronto com 18, 20 anos de idade, ele demora mais tempo para amadurecer e vários processos que vão até os 27, 28 anos de idade. Então, mas esse conhecimento que nós ganhamos, infelizmente, não tem sido traduzido em práticas mais eficazes e em redução dos suicídios, redução de situações dramáticas dos adolescentes. Professor, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, dentro do tempo que nós nos propomos a utilizar. E tudo que o senhor fala, principalmente com relação ao desenvolvimento das ciências, né? Biológicas, né? Quer dizer, biologia celular, neurociência, para as pessoas entenderem, quem não conhece, hoje você consegue passar a pessoa por uma máquina e ver o cérebro dela funcionando. E, inclusive, saber a quantidade de componentes químicos que estão em cada região do cérebro. Pode-se estudar muitas coisas com isso, né? E se estuda muita coisa com isso e se relaciona com o funcionamento do cérebro vivo, funcionando. Mas, sabe, professor, eu tive uma experiência muito grande. Fiquei estudando 10 anos física, 5 na Universidade Federal de São Carlos, 5 na USP. E quando eu entrei, eu tinha essa visão mecanicista do mundo, que o mundo é uma... Vou calcular, e sempre pensava em termos de que eu consigo entender e tal. Eu estava vendo uma entrevista, uma palestra de um professor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né? E ele fala que o universo que nós conhecemos é 100%. Nós sabemos que existe, o que nós conhecemos é 4%. O ser humano só conhece 4% do universo que existe, né? Então, essa é a melhor física que se tem hoje, né? Nós vamos olhar 2, 3 séculos atrás, nós achávamos que um tipo de equação chamada lagrangiana, você poderia calcular o que aconteceu, a partir do que aconteceu no passado, o que ia acontecer no futuro, né? Eu acho que a ciência, e eu também olhando pelo lado das ciências humanas, né? Que as ciências humanas são um pouco diferentes, quer dizer, você tem que conhecer a filosofia, conhecer a história da filosofia, porque toda a história tem um grande valor. O que se faz hoje, o que já se fez no passado. E juntando, colocando tudo e fazendo uma sopa, né, de ideias, civilizações dos astecas, dos egípcios, dos sumérios, civilizações com um grande desenvolvimento tecnológico e científico que desapareceram, né? Onde eu quero chegar com essa pequena viagem aqui intelectual é que talvez a vida, o mundo como ele é e as coisas como acontecem sejam muito mais complexas e difíceis do que a nossa capacidade de compreender, se nós formos sinceros conosco mesmo. E o que nós temos diante de nós é o que é possível. E aí a gente deixa de pedir perfeição dos outros. Perfeição que o paciente siga a prescrição, perfeição de que o médico saiba o jeito certo para curar o meu filho ou para me curar. Nós vivemos no mundo do possível, né? E não no mundo... Não podemos... Essa que, do meu lado, do meu ponto de vista, é a humildade, né? É aceitar as limitações que cada um tem, né? Porque assim, né? As
pessoas procuram um médico para ter uma solução. Estou com uma dor, eu quero que a dor desapareça. Mas depende, se for uma dor muscular, uma dor na coluna cervical, você vai ter que viver com a dor, né? Então, da mesma forma, eu vivo com a esquizofrenia, né? E eu sei que se tiver alguma situação de um tipo de estresse que me afeta, eu vou ter que procurar um médico e eu vou ter que alterar a medicação, né? Porque é a vida, não tem como ele me falar, viva assim que isso não vai acontecer. Isso é impossível, né, doutor? Então, assim, eu levando a conversa, o senhor que é um grande especialista nos conceitos de saúde mental, né? A psicopatologia é o estudo das doenças mentais, né? O que está no entorno da doença mental. Eu acho que a nossa conversa foi muito rica, professor Paulo, né? E para as pessoas poderem ver que é possível, sim, o diálogo entre o médico e quem não é médico. Eu não me coloco no lugar eu não me considero, eu não considero que a esquizofrenia defina o que eu sou, né? Eu sou o Jorge, mas eu não sou médico e eu não tenho conhecimento da medicina, né? Mas entre um médico e uma pessoa que não é da área médica, e poder conversar sobre essas questões que nos afetam tanto hoje com a pandemia, e vem esse tema, saúde mental para todos, né? Talvez seja nesse caminho de construirmos juntos, né, professor? E eu passo para o senhor, para o senhor fazer encaminhamento para nossas palavras finais aqui. Tá bom. Jorge, eu queria dizer que é um grande prazer, viu? Uma grande honra também para mim, você ter me convidado, né? Eu acho muito legal a iniciativa, super importante, né? E para mim é um grande prazer estar podendo conversar aqui com você, de certa forma participar desse movimento, né, de debates e reflexões sobre saúde, transtornos mentais, né, nesse momento, né, que nós estamos passando, nós estamos passando por um momento extremamente crítico, né, todos nós, com a pandemia do Covid, número de pessoas mortas e infectadas e todas as consequências, desde as consequências emocionais, familiares, né, até as consequências econômicas, né, da pandemia. Nós vivemos um momento político extremamente difícil também no Brasil e no mundo, né? Então é um momento olho do furacão, né? E é nesses momentos que a gente precisa ter encontros legais como com você e poder a gente conversar e pensar juntos e refletir juntos e, né? Então para mim é uma grande honra estar participando, estar conversando com você, uma pessoa que eu admiro muito e desejo que esse trabalho, esse movimento continue, né, em outras iniciativas também. Eu acho que o trabalho que se faz em São Paulo é fantástico, na Escola Paulista de Medicina, o trabalho que você lidera, né, da Associação Brasileira de Esquizofrenia, eu acho super importante e nos ensina bastante aqui, pessoal de Campinas, do interior, que admira muito o trabalho de vocês. Viu? Parabéns e obrigado pelo convite. Professor, é um grande prazer, de um sentido muito sincero, poder conversar com o senhor, que é um professor catedrático da Unicamp, e sobre um assunto tão difícil, né? Eu peço desculpas pela minha arrogância de adolescente, de ficar falando, tentando argumentar com um professor que conhece, que é um especialista, um grande especialista, né? Mas para mim é muito gratificante as pessoas poderem ver
que, mesmo com todas as dificuldades que vão vir, que já estão aqui na nossa sociedade, vão vir, sempre existe a possibilidade do diálogo e a possibilidade do acolhimento. Acho que o senhor me acolheu e eu sou muito grato por isso, né? Então, eu acho que saúde mental para todos, maior investimento e maior acesso passa pelo acolhimento de humano para humano, né? Mas é isso, professor. Isso mesmo. Isso mesmo. Um grande, grande abraço, Jorge. Sou eu quem agradece. Viu? Um abraço. Grande abraço, afetuoso. Muito sucesso aí no trabalho, na iniciativa, viu? Muito bom. Muito grato. Muito grato.